Olá, bem-vindo a todos. Meu nome é Rodrigo Carvalho Mosqueira, sou aluno da PUC Minas Unidade Corel e hoje vou estar falando um pouquinho sobre a LGPD. A LGPD é uma área com que eu trabalho há faz cerca de um ano. No meio desse um ano consegui grande conhecimento sobre essa lei, que é uma lei recente, né? Foi criada em 2018, é a número 3.709, que visa beneficiar pessoas naturais, como também pessoas físicas, né? Que no caso é a mesma coisa, não beneficiando assim pessoas jurídicas. Ela tem como objetivo alcançar a liberdade e privacidade, como também o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Antes da LGPD existir, era muito comum que as empresas não tivessem o devido cuidado com a segurança dos dados de seus clientes. E só após a criação da LGPD foi se criando uma maior transparência com o tratamento dos dados pessoais, como também um protagonismo maior ao titular de dados e uma maior autonomia de poder de decisão do mesmo. Fazendo com e a LGPD fez com que muitas empresas entrassem em conformidade com a lei e fossem mais transparentes com seus próprios clientes. Uma história engraçada que não é, não é confirmada ainda, ou não vai ser confirmada, né, não sei, é que a União Europeia ela tem essa lei há muito mais tempo que o próprio Brasil, né, antes de 2018, que garante a segurança de dados de sua população. Que no caso, quem é a ISO, que são essas leis, né? A LGPD deles é a ISO, que tem um órgão fiscalizador, que no caso é a GDPR. E o do Brasil tem a mesma coisa, que é a ANPD. E como é que esse caso aí, que só depois que a União Europeia realizou uma lei para a segurança de dados da sua população que o Brasil teve? Foi o seguinte, é como se a União Europeia tivesse chegado para o Brasil e falado assim: Brasil, só vamos manter acordos comerciais caso você crie uma lei para que mantenha seguros os dados de sua população. Caso não faça, não teremos mais acordo comercial. Então o Brasil se vê meio que obrigado a criar uma lei assim. E tá aí o motivo de sua criação. Não é 100% confirmado, mas é o que todo mundo relata. Só salientando aqui de novo que a LGPD ela defende os direitos da pessoa natural, né, a pessoa física, referente aos seus dados pessoais. No contexto geral, existem três pessoas, sendo duas principais no tratamento de dados, que é o controlador e o operador. Controlador é o titular de dados, a pessoa natural, aquela que detém os direitos de seus dados e a, que vai conceder acesso ou não ao operador. Porque o operador é aquela pessoa que está na empresa que vai manipular esses dados e fazer o tratamento deles, para que assim sejam utilizados pela empresa, sendo que ele deve estar de acordo com a LGPD, mantendo a segurança do mesmo e fazendo tudo de forma coerente com a LGPD. Nesse meio campo, temos o encarregado. O encarregado é aquele, igual eu falei, vai fazer um meio campo entre o operador e o controlador, como também a NPD. Ele que vai criar os relatórios de impacto, vai aceitar reclamações e comunicações dos titulares, receber comunicações da autoridade nacional, no caso a NPD, orientar os funcionários contratados sobre as práticas da proteção de dados pessoais, como também executar as demais atribuições determinadas pelo controlador, estabelecidas em normas complementares. Vou falar aqui um pouquinho sobre as sanções que são aplicadas caso a LGPD não seja cumprida pela empresa. Vai de multas bem leves até algo bem, bem mais impactante, né? Vamos falar então, por exemplo, do caso mais impactante, que seria a pior sanção de todas, né? Que é a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Resumindo, você não poderia manipular nenhum dado pessoal e com isso você não poderia realizar nenhuma venda online, né? Porque para acontecer vendas online você precisa que a pessoa coloque o cartão de crédito dela, coloque o nome completo dela e já que não poderia manipular esses dados, não poderia ser possível fazer vendas no mercado online, que cresce cada vez mais, né? Conforme o tempo passa. Então, pode decretar até mesmo a falência da empresa, né? Sendo assim, devido a esse tipo de sanção, a necessidade muito grande da empresa se adequar hoje em dia à LGPD.
Vamos falar agora um pouquinho sobre dados. Existem dois tipos de dados, os dados sensíveis e os dados pessoais. Dado sensível é todo aquele que eu consigo te discriminar por ter esse tipo de dado na minha mão. Por exemplo, eu sei que você tem algum tipo de doença ou que você tem alguma ideologia política. Eu consigo te discriminar por isso, eu consigo ser preconceituoso. Você entendeu, né, como é que funciona. Então, todo esse tipo de dado que eu consigo te discriminar por esse motivo, ele é um dado sensível. E tem aqui, né, alguns exemplos: filosófico, político, saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico. Esses dados a gente tem que manter um maior apreço sobre eles, um maior cuidado, já que eles são muito importantes, não devemos deixar eles serem vazados ou coisa do tipo. Agora, eu vou falar também a questão da pessoa natural. Ela tem esses dois dados, né? O dado pessoal é aquele dado que você consegue identificar a pessoa. A altura dela, nome dela. E o que a gente busca quando a gente está utilizando LGPD? É a anomalização. O que é a anomalização de dados? É com que eu pegue uma pessoa e crie, por exemplo, um pseudônimo para ela, para que eu consiga identificar ela, mas sem identificar ela. Por exemplo, vamos supor que João está no hospital e tem febre. João tem febre, está no hospital, a gente pode cadastrar ele como usuário 579. Eu anomalizei esse dado. Eu não falei que ele é João e nem disse que ele está com febre, que ele está gripado. E, no caso, os dados corporativos são aqueles que não contêm dados de pessoas naturais identificadas ou identificáveis. Não são dados pessoais, ou seja, esses podem ser manipulados de forma livre. Deixar claro também que não é um crime você manipular dados, tratar eles. Caso você tenha uma finalidade, você pode sim fazer uso desses dados, tratar eles. Mas, igual eu falei, é necessário ter uma finalidade ou que vise o prol, que vise um benefício para a pessoa natural, para o seu cliente. Então, vou só finalizando aqui agora, né? Que, novamente, a LGPD é a Lei Geral da Proteção de Dados, que visa defender dados de pessoas naturais identificadas ou identificáveis, buscando sempre tentando anomalizar os dados e tudo mais. Aqui estão minhas fontes, agradeço a atenção, obrigado a todos e é isso.